começar aqui, né? Esse é um áudio que eu quero fazer a respeito do Andrés Kisser. Ontem eu assisti um vídeo do Nando Moura, né? A respeito do desafio lançado ao Andrés Kisser, um desafio que ele lançou. É aquela coisa, eu gosto muito do Nando Moura. Ele realmente está chamando a atenção para a coisa correta, né? Quando ele faz algumas críticas ali a respeito, né, da temática satânica da Sepultura, pôs o clipe do Arise, pôs o Territory, né, exibiu ali as capas do Morbid Vision, né. Tá correto, a gente tem que, né, porque somos metaleiros, eu sou fã de metal, e a gente tem que ter uma visão. Não quer dizer que a gente vai ter uma visão, não vai ter uma visão crítica, não vai haver contestação da nossa parte, né? Por exemplo, nós estamos inseridos no mundo, né? E seja onde quer que estejamos, é óbvio que a gente, né, todo o conjunto das coisas que a gente vive, né, em sociedade e em nosso interior, é claro que sempre nada vai ser absoluto, sempre haverão contradições, né? Sempre haverão incoerências, né? Mas a questão é que sempre, e em geral no mundo do metal, a tendência é o quê? É você apontar a religião, assim, apontar todas as religiões, na verdade, como um mal, como um câncer, como um vírus, né? E absolutizar um ponto de vista, que é o ponto de vista do metaleiro, né? Mas espera lá, o metaleiro acusa as religiões, normalmente, em geral. Ontem eu vi um documentário naquele canal lá que é o Heavy Metal Online, fizeram um documentário, O Mal que Nos Faz, é um documentário ridículo, né? Mas enfim, a tendência assim, de muitos metaleiros querer fazer do heavy metal uma militância anticristã, que é uma coisa de um ridículo, né? Sem fim, de um ridículo assim, atroz, né? E o pior de tudo, autocontraditório, no sentido de que você está atacando uma entidade religiosa qualquer, acusando-a de estar alienando a mentalidade das pessoas, de as estar fazendo pensar de tal maneira, né, a se vestir de tal maneira, né, a agir de tal maneira. Olha, afinal de contas, os metaleiros agem como? Né? O cara aponta a religião como um câncer, como um vírus que teria que ser eliminado, o qual ele deve combater, mas ele cria uma religião do metal para ficar acusando a religião dos outros, e daí, a partir daí, submeter os fãs do metal a um determinado tipo de pensamento, né, de atitude, né, tipo de roupa a vestir. Mas o que é isso, meu? Você está combatendo uma doutrina para criar outra. Com relação ao clipe do Territory, eu concordo com o Nando Moura, né? Você tem, só que o Nando Moura acho que devia passar o clipe todo, né, meu? Porque assim, a questão assim, War for Territory está falando da briga entre judeus e islâmicos, né? Esses israelitas, né, e muçulmanos. E você tem várias imagens, aparece judeus, aparece islâmicos, né? Aparece pessoas carregando a cruz. Na verdade, eu não vejo até aí a gente não vê uma posição dos caras do Sepultura a favor desse ou daquele. O que é estranho no clipe, né, é que com tudo que eles passam, né, ali as imagens que aparecem, né, crianças no meio das militâncias muçulmanas, judeus no Muro das Lamentações, um rapaz pregando na parede um quadro de Nossa Senhora com o menino Jesus, peregrinos com a cruz, né, o Santo Sepulcro. Só que no meio disso tudo aparecem os caras da Sepultura, né, tomando uma cachaçinha com muçulmanos. Aí é que entra a incoerência, né? Ficou mais fácil estar no meio de muçulmanos?
É isso, né? Que deixa um certo, né? Deixa uma certa desconfiança com relação à intenção deles no clipe, né? Então por que eles não estão também junto conversando com os judeus? Né? É essa a questão, porque se você está lá no meio de muçulmanos tomando, né, um goró com eles, é que você está entrando em comunhão com eles, né? Então me parece, a impressão que o clipe dá é essa, que a comunhão maior dos caras de Sepultura é com o Islã. Então realmente aí pega mal. E se for isso, vocês, pessoal do Sepultura, erraram feio. Mas a questão aqui é falando do Andrés Kisser, né? Eu venho tocando nesse assunto há 5 anos já. Em 2011 eu lancei um blog na internet e o primeiro texto que eu coloquei lá era em crítica às atitudes do Andrés Kisser, né? Ele havia declarado umas coisas estúpidas a respeito da Igreja Católica, né? Mas eu coloquei lá e falei, não estou entrando no mérito né, do dom dele como guitarrista. Eu acho um guitarrista excelente, né? Um dos melhores guitarristas do mundo, com certeza. Mas isso, estamos falando de um músico. Qual que é a autoridade que o músico tem para ficar, né, soltando opiniões a respeito de religião? Nenhuma, porque ele é músico, ele não tem que se meter. Eu estou reaprendendo a tocar guitarra aqui, né? Fazia 17 anos que eu não pegava a guitarra, resolvi pegar. Então, eu sei mal e porcamente e provavelmente não vou passar disso, mas eu gosto de pegar a guitarra, gosto de brincar ali, tentar aprender alguma coisa. Mas eu não vou ficar criticando nenhum músico, eu critico pelas composições que eles produzem, porque eu não faria melhor, né? Mas agora o que eu sei, eu sou um estudioso, né? Ciências, filosofia, religiões, literatura, história, psicologia, medicina. E quando eu falo que o Andrés Kisser, né, foi um perfeito babaca e arrogante ao falar que a Igreja Católica é uma riqueza roubada, é porque ele é um babaca arrogante, porque ele não sabe disso aí. O Andrés Kisser o compromisso do Andrés Kisser é com shows, com ensaios, com gravações de estúdio, com projetos musicais, né? Ou seja, as suas rotinas de músico. Quanto tempo ele tem para ficar debruçado para falar a respeito, né, para estudar a respeito de religiões? Muito pouco. O conhecimento que o Andrés Kisser tem de catolicismo ou de religiões é conhecimento de Wikipédia, né? Ou seja, não tem valor nenhum. Com relação às capas do Sepultura, pô, eu tenho todos os CDs, eu sou super fã de Sepultura, de Sarcófago, pô, eu sou fã de metal. Assim como sou fã de jazz, de blues, de rock, de música clássica, né? Eu aprendi a gostar de música clássica a partir do heavy metal, né? Não foi, começou com uma preocupação intelectual minha. Pô, eu gosto, estou aqui estudando, aprendendo, né, me tornando também um erudito. A gente devia também começar a dar atenção. Eu devia começar a dar atenção à música clássica, mas eu não conseguia, porque eu achava que está indo muito artificialmente. Então eu comecei, como eu gosto de metal, eu comecei a pesquisar sobre a vida dos metaleiros. Veja que a grande maioria prestam tributos aos músicos, a Mozart, a Bach, Stravinsky, Tchaikovsky, Chopin. Então, esse foi o meu caminho. Essa foi a minha porta de entrada para, né, o interesse e o gosto por música clássica. Então, é nisso. Os músicos sabem fazer isso. Mas, assim, no caso aqui, voltando às capas do Sepultura, até eu diria para o Nando Moura não se preocupar, talvez, muito com isso. Embora ele esteja certo, eu concordo com ele. Você tem a capa do Morbid Visions, né, aquela coisa grotesca. Mas eu escrevi até um comentário para ele, né? Veja bem, é Morbid Visions, né? É uma visão mórbida, uma visão doentia, né? Ou seja, não é uma propaganda a favor do satanismo, é o contrário, é contra, é uma autocontradição, né? Se você tem um desenho, né, de Jesus na cruz com os outros, o bom ladrão e o ladrão do outro lado, né, aquela cena mundialmente famosa, né, e perfeita, e no meio você tem um demônio, né, você tem o chão, né, aberto em crateras e saindo aquele bafo, né, infernal, e daí você tem um espírito diabólico
puxando, tentando, agarrando Cristo por trás, é óbvio que isso é uma visão doentia. Quem representa a doença ali é o demônio. Quem representa a vítima sendo imolada é Jesus. Então, isso não é uma propaganda a favor do satanismo, é contra o satanismo. Você está abrindo o jogo. O demônio é a doença, é o mal, né? É aquele parasita que vem se apoderar do que é bom. Então, eu comecei a me interessar pelos estudos, sobretudo os estudos de religiões, a partir do heavy metal, a partir dessas capas, dessas temáticas do heavy metal. Quando eu tinha meus 20 anos, isso lá nos anos 90, né? Meados dos anos 90 eu tinha 20 anos, hoje eu estou com quase 40. Eu era um ateu porque eu não entendia nada, então eu me considerava ateu. Mas passando um tempo, a gente vai amadurecendo, né? Eu casei. Eu falei, mas eu comecei a estudar também, né? Mas um pouco antes de começar a estudar, eu comecei a pensar, mas pera lá, se o cara é contra o cristianismo e ele gosta de exibir isso nas artes de capas grotescas da sua banda, né? E essa coisa grotesca, ela tem que ser bem grotesca e bem chocante, então é porque ele admite que o cristianismo existe. E se a capa tem que ser grotesca, assustadora, é porque ela se opõe a algo ao contrário, né? Que seria o bom e o belo. Você vê isso na capa do primeiro do sarcófago, que é o Inri. Você tem os caras todos, né, de preto, né, pintados com corpse paint, né, representando o que é sujo, o que é mal, né, representando ali a morte, a decadência, e no meio você tem uma imagem de Cristo, branca, bonita e resplandecente. É isso, Cristo sempre é cercado do mal. É quando você lê René Girard, por exemplo, ele fala: Cristo é um polo em torno do qual giram as agressividades mundanas. E é isso. Está aí, está explicitado até nas capas de discos. Então eu diria a Nano Moura que não se preocupar muito com isso, porque no fim estão fazendo propaganda contra eles mesmos. O Jairo Guedes, nesse documentário aí sobre o metal e cristianismo, ele deu uma pataquada, ele mostrou a ignorância dele. Quer dizer, na capa do Bestial Devastation, você tem a igreja, uma catedral bonita, e atrás você tem um baita de um demônio tentando afundar a catedral. Ele diz: não, nós seríamos como os demônios, que nós queríamos destruir a igreja e nos sentir livres. Olha, Jairo Guedes, se você quer se sentir livre, isso ali era coisa de moleque, piada de bosta, foi há 30 anos atrás, né? Vocês queriam chocar, né? Vocês não sabiam direito o que vocês estavam fazendo. Mas a questão é assim, hoje, né, para você tentar, como você, Jairo Guedes, pertence à comunidade metal, e você tem medo de ser taxado de bundão, né, ou de ridículo, pelos metaleiros que formaram a sua doutrina, então o que você faz? Você pega e tenta justificar aquela coisa adolescente do passado. Esse é um ridículo, né? Pô, a capa eu acho legal, a capa do Bestial Devastation, justamente porque mostra essa oposição de bem e de mal. Isso existe. Agora você quer dizer, não, o demônio na verdade significava nós tentamos alcançar nossa independência em relação aos sistemas religiosos. Ah, que isso, meu? Conta outra, Jairo. Pô, você tem 50, quase 50 anos, meu. Tá nessa ainda. A questão é que você pega, como é que você pega os símbolos cristãos? Você tem o símbolo da igreja, né? Que é o símbolo cristão, tem o demônio também, que é um símbolo cristão, que está ali falando, né, que é a oposição ao homem, ao bem. Você pega esses símbolos cristãos e você quer usar, né, você inverte o significado deles para usar ao seu favor. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Então agora o demônio é o bem e a igreja é o mal. Ô Jairo Guedes, isso é coisa de retardado, meu filho. Assim como as coisas que o André Kisser disse sobre a riqueza roubada da Igreja Católica, isso é coisa de retardado, ele não estuda, ele não sabe que a Igreja Católica. Ele não sabe que a Igreja Católica preservou os bens, aqueles bens que seriam destruídos pelos bárbaros, como acontecia no passado, nos tempos pré-cristãos, quando os bárbaros invadiam e destruíam tudo. Quem enfrentou os bárbaros com coragem foram os monges, meu filho, que deram a cara a tapa. Monges muitas vezes desarmados se colocavam na frente da França, por exemplo. Se você lê as origens da França contemporânea, de Hippolyte Taine, você tem lá monges na Idade Média, na Idade Média, eles ficavam na frente de uma cidade desarmados. Chegavam os bárbaros, se aproximavam, quando viam que eram monges, se afastavam, diziam: não, esse aqui eu não enfrento. Esse cara é aquele seguidor daquele Messias lá, judeu. Esse cara aí tem poder, esse cara tem poder desarmado, né? Então é isso, André Kisser.
você está redondamente enganado, mas você continua um excelente guitarrista, né? Então, recolha-se a sua insignificância. Agora, com relação a Nando Moura, nem esquenta com isso aí, cara. É como tá lá no sermão das armas de Portugal contra as armas de Holanda, do Padre Antônio Vieira. Ele fala, tem um trecho lá que ele diz assim: até não me importo muito, Senhor, que vos hostilizem, porque vós mesmos vos deixastes ser hostilizados, cuspido, né, agredido, né? Porque isso faz parte, é assim que funciona o mundo, né? Quando os fariseus agiram dessa maneira contra Cristo, né, vamos dizer assim, inflamando a multidão contra Cristo, é a mesma coisa. Você tem lá o Andrés Kisser ou qualquer outro artista, ou qualquer outro babaca por aí que queira fazer propaganda anticristã, é só se dar mal, só entra na autocontradição. Por quê? Porque você só vai provar a bondade de Cristo e a sua maldade. Então Andrés Kisser acusando, está só agindo como mais um fariseu. Só isso, né? Não adianta, meus filhos. Jesus Cristo cercou o ser humano moralmente por todos os lados. E ele vai amar os seres humanos até o fim. Ele vai tentar até o fim fazer vocês acordarem, nós todos acordarmos, né? Porque ele nos ama infinitamente, né? Nos perdoa e nos quer puxar para a nossa verdadeira condição. É isso que Jesus faz. Então, do demônio nós podemos escapar, né? Podemos. De Cristo nós não escapamos.